bem-vindos ao Araçatuba SA dessa semana. E sempre na mesa com meu amigo Caíto. E hoje um programa especial que vai mostrar como que o terceiro setor, o setor da benemerência, né, Caíto, a filantropia, pode ser considerado uma empresa. E nós temos na mesa dois nomes aí de duas pessoas que fazem parte da equipe de um instituto que tem a minha admiração, que é o GRAAC, que é o Grupo de Amparo ao Adolescente e Criança com Câncer. É isso mesmo, Marcelo? É o Grupo de Apoio à Criança. Apoio. Isso. Bom, na mesa deixa eu já apresentar o Marcelo Prioste, que é analista de captação de recursos da pessoa jurídica. Exato. Né? O Francisco Guetti, que é gerente de desenvolvimento institucional. O que seria isso, Francisco? Você vai explicar para a gente daqui a pouco. É isso aí. Caetão, a palavra está contigo, meu amigo. Legal, Rodrigo. Obrigado. Cara, é sempre um prazer estar aqui contigo. O papo é sempre muito bom aqui. E você falou bem, né? Hoje é um programa diferente, especial, porque a gente está com uma turma que é do terceiro setor, mas o curioso é que eles não vieram do terceiro setor, né, Rodrigo? E foi isso que mais chamou a atenção quando eles foram lá visitar você, visitar a mim, há mais ou menos um mês e meio aí. E, Francisco, eu queria que você começasse contando para a gente um pouquinho mais sobre isso. Você já fala um pouco o que é ser o gerente institucional, mas fala um pouquinho sobre a vinda de vocês não são de origem do terceiro setor, né, para o Graphic, e fala um pouco sobre esse novo modelo de gestão que vocês estão implantando lá. Legal, a gente só tem a agradecer a vocês pela presença da gente. Respondendo a sua pergunta, Rodrigo, na verdade o meu cargo lá como gerente na área de desenvolvimento institucional é simples, porque a gente tem um grupo, que é um grupo de desenvolvimento institucional, que é um grupo hoje de 215 funcionários, basicamente, que ajuda na captação para se manter a instituição, que é o GRAAC, né? Vamos fazer um paralelo com uma empresa comum, vamos dizer, o gerente de desenvolvimento institucional seria o cara que vai fazer o marketing institucional, ia desenvolver o nome da empresa no mercado, seria isso? Não, na verdade... Ou muito mais do que isso? Não, na verdade muito mais, porque ele desenvolve nós somos um grupo, né, da área de desenvolvimento institucional que desenvolve todos os formatos de captação. Então, a gente tem formatos de eventos, nós temos a área que trabalha com leis de incentivo, temos a área de marketing, que aí tem o trabalho de marketing de captação e tem o marketing de desenvolvimento do próprio, né, institucional da própria instituição. Né? A gente tem a área de captação pessoa jurídica, criando novos projetos para áreas, né, que sejam de recursos humanos e marketing para dentro das empresas. É um guarda-chuva bastante amplo. É bastante amplo. É uma área bem ampla, onde tem profissionais de várias áreas que vão saber atuar, desde o governo, empresa privada e pessoa física. Legal. Bom, uma pergunta interessante é, como que vocês caíram de paraquedas aqui em Araçatuba? Acho que é importante falar sobre isso também, né? Por que vocês estão nessa mesa aqui hoje? Por quê? Então, na verdade, há um tempão, né, já vamos dizer assim, um tempão, porque o GRAAC já está com vindo para o 23º ano de existência, e há 3 anos, basicamente, né, o GRAAC vem trilhando para um novo caminho, principalmente nesse momento que a gente está na ampliação do hospital, e a gente começou a trabalhar a área privada de uma maneira diferente. Porque até então, nós, né, como você mesmo disse, Caíto, nós viemos da área privada. Nós somos contratados para poder fazer o quê? Desenvolver uma inteligência diferenciada, estratégica, dentro do terceiro setor, com um olhar de segundo setor. Então, esse momento atual do GRAAC é o momento que a gente faz o quê? Começa a trabalhar as empresas de uma maneira diferenciada. Por isso que a gente acaba caindo em Araçatuba. Em Araçatuba a gente veio principalmente por causa dos empresários, do polo comercial que tem aqui, e começar a estimular as empresas a entender melhor o terceiro setor e o que esse terceiro setor pode trazer de benefício para o segundo setor. Legal, bacana. E é interessante, né, porque foi exatamente isso que, pelo menos a mim, chamou mais atenção quando vocês estiveram aqui. Né? Nossa, parecia que eu estava conversando com um parceiro estratégico, né? Um fornecedor importantíssimo da cadeia de suprimentos do negócio. Porque a abordagem de negócio estava muito presente ali. E esse foi o mais curioso, né? Eu vou contar assim, traduzindo tudo esse linguajar bonito de gerente de desenvolvimento institucional, eu vou traduzir. Nós entramos em contato via e-mail. E eu tive câncer quando criança, eu tinha 9 anos, 8 para 9 anos. E eu acompanhei muito o Sérgio Petrilli, que é o, não sei se presidente, como é que é o nome dele? Superintendente médico. Mas... E fundador do GRAAC. Ele é o fundador do GRAAC, né? E eu vi nascer o GRAAC por conta dos problemas que a gente vivia à época lá. Que era você ter que se deslocar até São Paulo, você não ter um lugar onde se hospedar, você tem que ficar em casa de amigos e parentes. E tudo isso norteou
talvez o sonho do Sérgio, que hoje eu vejo que é interessante. Por quê? Porque é um sonho que, além de se tornar realidade, agora está começando a fazer o quê? Fazer aquilo que nós estamos querendo trazer para essa mesa, a ensinar outras instituições do terceiro setor a trabalhar de forma empreendedora, que é por essa razão que vocês estão nessa mesa aqui hoje. Porque a gente quer trazer para o nosso assunto empreendedorismo, para as pessoas do terceiro setor de Araçatuba, a ver essa... se antenar mais a isso. Se antenar mais ao que está acontecendo, o que vocês estão fazendo, e se tornarem profissionais. E aí eu pergunto, o que vocês fazem de diferente dentro do GRAAC, que vocês estão nessa mesa aqui hoje, uma mesa sobre empreendedorismo. O que tem de diferente nessa captação de recursos através do GRAAC? Então, hoje, na verdade, a gente faz um trabalho de consultoria no terceiro setor, vamos dizer, basicamente seria isso, né? Então, a gente vai, através de informações que a gente vê no mercado, né, buscando no mercado, a gente tem uma equipe, né, de cerca de 5, 7 pessoas que estão atuando diretamente num grupo de pessoa jurídica, vamos chamar assim. A gente tem grupos também trabalhando para o governo, que a gente entendeu algumas deficiências, e como não só do governo, mas também por nossa parte, né? E aí, em cima disso, a gente começa a trabalhar o que nessas empresas? Começar a diagnosticar quais são os pontos críticos junto ao desenvolvimento social, né, ao trabalho sustentável, que muitas empresas dizem, né? E nesse momento a gente faz o quê? Dentro dessas reuniões a gente começa a promover algumas áreas e resultados, né? Então, por exemplo, como é que a área de marketing pode ser mais atuante dentro do terceiro setor e conseguir um resultado melhor diretamente na ponta, diretamente ao seu core business? Por que a saúde não seria o core business daquela empresa? Né? O que está faltando para ela ser? Por que às vezes é a educação? Por que é só a saúde e não a educação? Por que é a inclusão social? Então, dentro disso a gente começa a entender aonde estão os problemas da deficiência junto à imagem corporativa, ou diretamente a vendas, ou recursos humanos. Como é que a gente pode trabalhar melhor os seus colaboradores? Esse é o principal momento antes de chegar lá e colocar o GRAAC. Olha, o GRAAC está precisando de dinheiro para se manter, para ter a sua sustentabilidade. Você não chega lá e fala, me ajuda, né? Você fala, não, o que a gente pode fazer junto? A gente faz um diagnóstico para fazer junto, exatamente. E ver que momento que a empresa está precisando. Às vezes o momento dela não é o marketing, mas o momento é de engajamento da equipe interno, né? Colaborador. Aí às vezes a empresa ela quer falar, não, meu momento é marketing, eu preciso trabalhar a minha imagem corporativa porque o meu cliente final está exigindo isso. Agora, o Marcelo, até nessa linha que está falando o Francisco aqui, você comentou uma coisa aqui no nosso papo prévio que eu achei interessante, que você falou assim, cada vez mais as empresas vão ter que colocar um pé no terceiro setor, então isso é algo que é fato já. Né? Exatamente. E da mesma maneira, o terceiro setor, a luz do GRAAC aí, está cada vez mais absorvendo, aprendendo com o modelo de gestão das empresas. Exato. Né? Então, fala um pouquinho mais dessa abordagem de vocês aí. Eu acho que assim, o grande diferencial que a gente tem, né, é que a nossa equipe ela veio do segundo setor, né? Nós somos do segundo setor. Você, por exemplo, você trabalhava onde? Eu sempre eu sou empreendedor, né? Tive alguns comércios e trabalhei na área estratégica também de marketing. Entendi. Dentro de uma empresa de comunicação. E o convite que veio do GRAAC, né? A gente tem aí já 1 ano e meio de trabalho. Fez com que a gente, como trabalha no segundo setor, a gente tenha um entendimento do que as empresas precisam, né? A nossa equipe, ela faz aí por média de 160 reuniões por mês, né? Com empresas, e a gente fez um levantamento junto com essas empresas de qual que era a dificuldade que elas tinham de trabalhar. A gente entendeu que as empresas têm uma dificuldade muito forte em trabalhar a filantropia, elas não sabem muito bem como trabalhar isso. As ONGs, por outro lado, não têm uma profissionalização, né? Elas não têm uma estrutura para amparar as empresas para trabalhar. Eu acho que essa mescla vem a gente entendendo como o segundo setor trabalha, o que eles precisam, a gente munir as empresas dessas informações, né? Levar até elas essas informações para ajudar ela a trabalhar, a gente trabalhando como segundo setor, ajudando as empresas a trabalharem como instituições filantrópicas. Nós vamos encerrando esse primeiro bloco, introdução. Eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco, mercado. Você é o cara que provavelmente entra em contato com as empresas para pedir dinheiro, em tese. Quando, na verdade, não é bem essa abordagem que vocês quiseram passar para mim, pelo menos. Nós não viemos aqui pedir, nós viemos aqui direcionar parte do que você já tem que pagar. Então vamos deixar essa pergunta de começo do próximo bloco, mercado, para saber como que é esse mercado de ir atrás de dinheiro, pedir dinheiro de forma para ajudar a filantropia. Sim. Até o próximo bloco.
Bem-vindo de volta ao Araçatuba SA, dessa semana. Caíto na mesa, Marcelo Prioste, Francisco Guetti, todos do GRAAC. Bom, Marcelo, eu deixei a última pergunta do bloco anterior para você no seguinte sentido. Você é o cara que, teoricamente, bate na porta das empresas, se apresenta e fala assim, poxa, eu vim aqui representando o GRAAC. Normalmente o cara que está do outro lado da mesa fala, pronto, já veio alguém pedir dinheiro para poder ajudar. A verdade seja dita, é isso que, a primeira coisa que passa na cabeça do sujeito. E a abordagem de vocês parece que é um pouco diferente disso. Sim. Talvez até seja uma arma de marketing para eu contar para o outro, conversa com o cara lá, o cara não pede dinheiro não. Conta um pouquinho, como é que funciona essa captação de recursos aí com a personalidade jurídica? E esse modo que vocês abordam o tema? Bom, acho que o primeiro desafio nosso é justamente quebrar essa cultura, né? De que a gente está indo para buscar um dinheiro para a instituição, né? O que a gente busca, na verdade, são parceiros para viabilizar, né, a sustentabilidade da nossa instituição. E de forma muito mais estratégica do que simplesmente pedindo um recurso agora, né? O que acontece muito hoje com as ONGs, né, é que elas pedem um recurso e esse recurso, se ele não é trabalhado de uma forma estratégica, não tem uma logística de como trabalhar ao longo do tempo, isso na verdade vai tapar um buraco momentâneo, né, da ONG, né? A empresa também vai alocar esse recurso ela não vai conseguir mensurar qual que é o impacto desse recurso e o que vai acontecer é que daqui a um tempo eu vou ter que bater na porta de novo pedindo. Então a gente vem com uma série de ideias, né, de ações diferenciadas. Que é aquele guarda-chuva que o Francisco comentou no primeiro bloco, né? Em como a gente trabalhar, utilizando até o próprio recurso humano que a empresa tem, trabalhando leis de incentivo fiscal, né, que são que poucas empresas trabalham isso, né, e toda uma prestação de conta, que isso vai gerar um impacto, que a gente vai chegar a isso até no core business da empresa com vendas. Né? Perfeito. Você mostrou para a gente um resultado, para mim, não sei se chegou a mostrar para ti, Caíto, uma história do Banco do Brasil que os colaboradores começaram a fazer e foi uma ação... que repercutiu muito mais do que inicialmente. Exatamente. Como é que foi essa história? Na verdade, Rodrigo, foi uma ação bem legal porque a gente até mostra numa linha das engrenagens que a gente coloca hoje dentro das empresas, onde está ligado o marketing e o recursos humanos e muitas vezes o marketing está ligado diretamente à responsabilidade social. E nesse momento, no Banco do Brasil, a engrenagem da responsabilidade social está ligada diretamente aos recursos humanos. Então, o Banco do Brasil, em 2011, até 2011, eles compravam tickets, né, do Mac Dia Feliz, para distribuir para os seus colaboradores. E dizer que, assim, olha, a gente, como banco, estamos ajudando o câncer infantil, etc. Então, na época, eram cerca de 2.000 tickets que eles vendiam para a gente. Compravam da gente, perdão. Em 2011, nós tivemos uma abordagem diferente, que é entre o nosso lado, né, da consultoria. Da consultoria. Então, foi quando a gente conversou com a diretoria e falou, olha, a gente queria fazer uma forma diferente, trabalhar diferente com o seu grupo, né, de colaboradores, sendo que você já incentiva o trabalho voluntariado. E nesse momento, a gente, em vez de eles comprarem os tickets, nós incentivamos com que, através de alguns líderes, colaboradores, a gente consignasse os tickets e eles fizesse a venda. A meta era 10 tickets cada pessoa e acima de 10 tickets ele entraria numa gincana, que seria um café da manhã que nós iríamos fazer no GRAAC, para ele levar o cheque simbólico para o GRAAC, ser reconhecido pelo nosso fundador e mostrar para onde está indo aquele recurso. Resumindo, no primeiro ano de ação, os 2.000 tickets viraram 7.500 tickets. Então, sem o Banco do Brasil ter que colocar dinheiro direto de um budget, foi dinheiro que gerou através da venda e do voluntariado do seu colaborador. E no ano passado, em 2012, virou 28.000 tickets. Então, em um ano e meio, vamos dizer assim, do começo da ação até a segunda ação, hoje se tornou a maior empresa a ajudar o GRAAC com a venda de tickets dentro da ação do McDonald's. Ou seja, eu acho que essa é realmente uma experiência a ser compartilhada, né? Com todas as instituições filantrópicas do Brasil. Você foi lá, bateu na porta com coragem, falou, não, eu não quero dinheiro. Eu não quero seu dinheiro. Deixa eu entrar aqui, eu vou fazer um rearranjo, da qual eu vou motivar. O cara já tem aquele coisa de ser Banco do Brasil, né? Desde pequenininho, parece que ele trabalha no Banco do Brasil, ele é Banco do Brasil desde que nasceu, ele nunca foi outra coisa. E eu vou ainda exacerbar ainda mais essa característica do cara, essa paixão pela empresa, e vou aumentar
vamos dizer, a participação do Banco do Brasil nessa situação. Que empresário que não quer isso? Isso é o ganha-ganha total. E a eficiência, né? Eficiência total. Eficiência e inteligência. Acho que esse é um ponto principal. Exatamente. Às vezes a gente reclama, né? E aí eu vou dizer assim, a gente no sentido assim, muitos dos que estamos assistindo agora devem ser engajados a uma instituição de caridade aqui em Araçatuba e devem falar assim, poxa vida, a minha instituição de caridade está sempre precisando de dinheiro, E às vezes o que falta é uma visão empreendedora, tá certo? É um pouco da inteligência empreendedora dentro dessa instituição. Eu gosto de fazer meia-culpas aqui. Eu acho que fica um meia-culpa para você que está dentro de uma instituição fazer também. Não é só ficar fazendo jantar, porque dá a impressão de que muitas vezes é mais o ato social do que o resolver o problema de fato. Eu sou muito crítico nessa situação. E aí eu gostaria de fazer o seguinte, tudo bem, em São Paulo você tem um GRAAC, uma série de recursos que teve uma visão estratégica que fez isso. É muito difícil, né, os seus concorrentes de mercado, as instituições filantrópicas aqui de Araçatuba, implantar um sistema de gestão como esse do GRAAC ou não? Não, na verdade o que basta são as pessoas, né, que estão hoje diretamente ligadas à liderança dessas instituições, ter visão de mercado, ir atrás de profissionais que realmente são ligados ao mercado e nem sempre muito ao terceiro setor, para poder entender com uma visão estratégica e acreditar nesse momento da visão estratégica, sabendo que pode melhorar a sua imagem, né, como você mesmo disse, será que isso é uma estratégia de marketing para eu poder divulgar adiante? A intenção da gente, como GRAAC, é óbvio que é trabalhar a nossa instituição, mas hoje a gente tem um carinho grande e soma instituições ao nosso projeto. Por quê? É uma cadeia do terceiro setor que tem que se somar, né? A gente tem que se ajudar. Não é a concorrência, na verdade é muito mais... Não existe. É a cooperação de fato. Exatamente, não existe. Essa é a concorrência por recurso, você está dizendo, né? Exatamente. Ninguém vai ficar concorrendo, ninguém precisa ser mais ajudado. Seria o fim da picada. Então, mas Rodrigo, só para você ter ideia, sabe por que eu acho ainda que hoje a gente está longe de uma concorrência? Hoje a gente estava falando sobre, o Marcelo acabou de citar, sobre as leis de incentivo. Hoje a gente tem cerca de 95% das empresas não se utilizando das leis de incentivo. Não se utilizando das leis de incentivo. Eu queria tentar tocar nesse assunto pelo seguinte, existe uma certa concorrência, vamos dizer, se eu disser aqui na mesa que a cada apartamento vendido vai ser doado R$1.000 para o GRAAC, com certeza amanhã vai bater na minha porta uma instituição de caridade e dizer, pô, que sacanagem, hein, meu? Vai mandar, sei lá, o primeiro R$50 mil lá para São Paulo e não vai deixar aqui em Araçatuba. Então a concorrência, ela existe sim, a gente achar que não existe, existe. A primeira coisa que o cara vai fazer é bater na minha porta segunda-feira e falar, como é que você faz uma coisa dessa? Você manda para São Paulo, esses caras nem precisam, não precisa. Em tese, né? Então o que eu acho é o seguinte, por que eu faria isso pelo GRAAC e não faria por uma outra instituição? Como é que esse negócio de 95% das empresas não aproveitam o que, de fato? Na verdade, hoje, o governo ele dá a possibilidade para toda empresa que é apurada pelo lucro real, a possibilidade de se utilizar de parte do seu imposto devido a um projeto social. Só que também cabe às instituições a desenvolverem projetos sociais. Senão você também não consegue. Você fala, eu tenho um recurso e não tenho como te colocar. Só que tem um outro lado que também é muito difícil para as instituições quando não estão profissionalizadas, porque ela também não sabe como usar essa ferramenta do governo para se criar novos projetos que possam ajudar na sustentabilidade ou novos projetos que sejam acoplados à necessidade da empresa. Então, por exemplo, a minha empresa precisa fazer um evento cultural. Então, esse evento cultural pode beneficiar o meu marketing com o meu colaborador e através de uma verba incentivada, porque é uma verba do governo, só que ele te dá o direito de se possibilitar disso. Só que as instituições hoje se amarram a querer pedir o dinheiro direto, mas não a se fazer um projeto. E as empresas também não sabem dessa potencial. Vem uma coisa, Rodrigo, é o que você falou, né? Às vezes, tô aqui do lado, você não me ajuda e tal. E aí vem, o GRAAC tem sorte. E aí você me falou uma coisa interessante sobre a sorte, né, Francisco? Quer falar um pouquinho mais sobre isso? Na verdade, a gente sempre fala da abordagem da gente que a gente não tem sorte, né? A gente fala que a sorte é a preparação da oportunidade com a sorte é a preparação mais a oportunidade. Então, o que a gente faz? Na verdade, a gente se prepara para todas essas possibilidades, né? Para se trabalhar, para poder ver todas as linhas de incentivo, para se trabalhar com projetos diretamente ligados ao core business. Então, a gente pensa de forma inteligente. Faz a lição de casa. Faz a lição de casa, exatamente. Próximo bloco, Bloco Pimenta. E a grande verdade é, vocês não vêm pedir recurso, nada que a pessoa já não teria que pagar. Na verdade, vocês vêm aqui destinar
só 5%, 5 ou 6, não né? para os 6%. políticos, 6%, não para os políticos, mas para uma instituição filantrópica. A gente começa o próximo bloco perguntando o seguinte, dá ferramenta e não dá quem opera a ferramenta é um bom negócio para as instituições de caridade? Até o próximo bloco. Bem-vindo à Hora Satuba SA dessa semana, e a pergunta que ficou antes de começar o bloco Pimenta é o seguinte, é fria ganhar a ferramenta e não ganhar quem opera a ferramenta? Eu digo isso pelo seguinte, todo bom político gosta de inaugurar o hospital. É uma beleza. Aí depois a gente assiste os hospitais, as casas de amparo, sem dinheiro para ser operadas fisicamente, né? Ou seja, o médico que tem que ir para lá não recebe. A gente vê isso acontecendo nas Santas Casas, em todos os lugares. E aí? É melhor ensinar ou dar mais liberdade, destinar mais parte dos impostos de renda devida das pessoas jurídicas às instituições como o GRAAC, do que simplesmente ir lá e dar um hospital de presente? Você falou alguma coisa sobre conta de telefone. Que história é essa, Francisco? Então, na verdade, a gente tem enfrentado um pouco aí, já até grande parte das empresas também ajudam na possibilidade de aquisição de equipamentos, né? E no começo da gente, quando a gente começou, assim, iniciou o trabalho de captação, a gente viu que as empresas muitas vezes dão equipamento, mas a gente herda uma conta atrás desse equipamento, né? Como manter o equipamento, como atrelar um profissional. Então, no momento, por exemplo, o GRAAC adquiriu o equipamento de 5 milhões de reais, que é uma radioterapia, onerou a obra em 4 milhões, só que a gente tem um custo anual que está aumentando agora em 3 milhões. Porque eu digo isso pelo seguinte, é muito bacana a gente, o presidente da empresa, sair numa foto lá com o Sérgio Petrilli, com, sei lá, um acelerador de não sei o que, para radioterapia, bonito. Aí você vai embora, você deu o equipamento, vai embora, por exemplo, fez seu marketing e fica uma conta ad eternum, né? Porque tem que operar aquilo lá. E eu acho muito mais bonito, e aí já fica a dica, então quando você vê alguém dando alguma coisa, pensar, ele só fez 1/10 do papel que seria se ele desse a manutenção do troço. Exatamente. Não é? Que você pode pensar no longo prazo. Que eu acho que isso que seria o bacana de nós, agora eu estou falando não como personalidade jurídica, mas pensar como pessoa física. Dá mais valor àquele que contribui ao longo do tempo. Eu sou um colaborador fidelizado de tal instituição, na pessoa física, que é o cara que mantém o troço girando. Você dá um equipamento, o equipamento não trabalha sozinho, precisa do médico, precisa das coisas. Isso é um problema? Mas, Rodrigo, eu já falo outra coisa, Théo. Legal. Que eu acho que as instituições ainda pecam por isso. Tá. Porque também as instituições aceitam muitos lados dos equipamentos, mas também não sabem defender que aquele profissional, aquela pessoa que está ali dentro, ela é necessária. Ou, por exemplo, como você acabou de falar do recurso da telefonia, né? A gente já teve casos de presidentes que falaram para a gente, olha, eu quero um projeto que seja para poder manter o seu board, porque eu prefiro manter o seu board com o meu valor, porque eu sei que vocês vão render muito mais de qualquer dinheiro que eu possa te dar. Exatamente. No caso da conta telefônica, o governo, por herdar muito isso de parlamentares e parlamentares, etc., a visibilidade no equipamento é muito grande, como você acabou de citar. Sai na fotinho. Só que acontece, aí você fala, eu quero dinheiro para bancar o meu custo de telefonia. Hoje, a nossa área de desenvolvimento institucional, ela tem um grupo de 84 pessoas, que só de pessoa física gera, de pessoa física só, estou falando, 12 milhões por ano. E custa 500 mil por ano, né, para pagar a conta telefônica. E os parlamentares poderiam ajudar a pagar esse custo, né? O que acontece? Só que vem um equipamento que hoje ele pode dar de 100 mil e que vai custar mais 200 mil por ano. Seria que ele poderia fazer o quê? Ajudar a pagar o recurso da conta telefônica, onde eu vou gerar recurso para manter muito mais áreas e comprar o equipamento de 100 mil. Exatamente. Então, é uma forma que a gente sempre, todo mundo diz, né? Vamos dar ferramenta para pescar e não peixe direto. Perfeito. Eu acho que isso é o que os empresários, o governo, né? Os parlamentares, no geral, teriam que ser analisados. Mas eu também volto a dizer que, assim, as instituições também têm que se preparar para isso. Elas têm que ter que formar... Tem que querer também a vara de pescar, né? Exatamente. E saber como ela pode fazer para a vara de pescar. Porque, Caíto, é assim, é uma coisa simples de pensar o seguinte, aonde eu posso usar o recurso governamental dentro da minha instituição? Muitas instituições não sabem responder. Então, precisa ter esse profissional que consiga lidar com isso para saber
aonde ele vai bater, que porta é que ele vai bater. Bom, eu já vou fazer um convite apimentado aqui. Se a gente conseguisse juntar, fazer um evento onde vocês pudessem explicar um pouco mais sobre isso, com relação a tentar captar parte desses recursos devidos e ainda criar uma oficina para que as instituições de caridade de Araçatuba, né, filantrópicas, possam aprender um pouco com vocês. Isso seria possível? Isso está na agenda do GRAAC, por exemplo? Totalmente. Claro. Está na agenda não só do GRAAC, como nós como profissionais. Eu acho que do mesmo jeito que a gente coloca o trabalho do voluntariado dentro das empresas, nós como GRAAC temos que fazer o nosso trabalho de voluntariado. É uma meio que obrigação nossa. A gente não pode, né, tentar incentivar isso e não fazer esse papel. Então eu tenho um trabalho profissional, não só como nós, né, Marcelo e Francisco, mas também como qualquer outro colaborador dentro do GRAAC. Eu acho que é a melhor coisa, você estabelece uma rede de colaboração, núcleos de colaboração e construção conjunta, né? Agora, assim, já que a gente está no Pimenta aqui, eu queria aprofundar um pouco mais nessa questão de que está tudo bem. Só 5% então das empresas que poderiam investir parte do recurso que já está destinado ao imposto de renda, né, para ações como essa, e ainda assim alavancar a marca, né, engajar a equipe, clientes e por aí vai, só 5% usam isso daí. Deve ter alguma pegadinha, Caíto. Isso deve explica melhor. Porque é o seguinte, não, só pode ser. Você deve ter que dar R$1, assim, você fala assim, eu vou abrandar R$1 do meu imposto, vou ter que pagar outra coisa. A gente estava brincadeiras à parte, a gente estava discutindo isso. Se não há pegadinha, se por exemplo eu tenho que pagar, sei lá, R$1.000 de imposto no mês, eu posso destinar 6%, ou seja, R$60 eu posso destinar para o GRAAC. Por que eu não faço isso? Hoje, o grande fator, na verdade, que a gente faz o diagnóstico é que as pessoas que estão cuidando da área social dentro das empresas, ou elas estão muito acopladas ao marketing ou muito acopladas ao recursos humanos. Que falta aquela engrenagem que é o que você estava falando. Exatamente. Foi uma engrenagem que a gente desenvolveu na nossa área de atendimento que mostra exatamente isso, core business ligado ao marketing, ligado aos recursos humanos, e que muitas vezes pessoas dessas duas áreas são destinadas a cuidar da responsabilidade social. E aí muitas vezes elas estão olhando, o cara de marketing está olhando a parte de imagem corporativa, retorno de imagem, etc. Ou o RH está usando, eu quero saber o que o meu colaborador pode fazer de trabalho voluntariado, mas nunca entendendo que existem recursos fora que possa ajudar, possa possibilitar. Então, com certeza a gente colocaria aqui que mais de 90% das empresas não se utilizam dos recursos porque não sabe desse fator. E também, quer dizer, a própria responsabilidade social também não está completamente ligada ao core business, que é um negócio que você tinha comentado também. As engrenagens parece que elas não se... Na verdade não tem, porque assim, hoje você tem um recurso de marketing, vamos dizer, chamado budget de marketing, que todo mundo diz, né? Do orçamento. É o quê? É para o seu trabalho de ponto de venda, etc. Sendo que recursos humanos, quando bem ativados, só pela lei incentiva, ela já tem um budget. Que é ali que ela vai trabalhar a imagem social dela, ou a imagem institucional. Né? Hoje as empresas, a gente está falando de recursos de R$60, como você disse, mas tem empresa que tem milhões e não sabe que terão milhões para poder se investir. Aí ela pode fazer eventos, porque a gente fala de até 6%, são 4% para a Lei Rouanet, 1% para a Lei de Incentivo ao Esporte e 1% para o FIA, que é o Fundo da Infância e Adolescência. Ao total são 6%. Do imposto de renda devido. Do imposto devido, exatamente. Pelo lucro real. Pelo lucro real. Hoje a gente tem mais de 400 mil empresas no país e só 5% delas se utilizam de lei de para aquelas empresas do lucro real, que vamos dizer, tem que pagar por mês lá R$10 mil de imposto de renda da pessoa jurídica, 10 mil ele vai estar contribuindo com 4%? 4%. 4%. 4% para a Rouanet, 1% para a Lei de Incentivo ao Esporte, até 6% desse valor. Então, vamos dizer, até 6% até R$600. R$600. No 100 mil até R$6 mil. R$6 mil, isso, exatamente. Várias empresas num segmento, mas tinha uma coisa muito interessante para a gente começar no bloco Tendências, que é aquilo que você explicou de um evento. Vamos supor que uma incorporadora queira lançar um prédio, eu achei isso aí uma coisa fantástica, Caíto. Queira lançar um prédio e trazer para cantar aqui o Vitor e Léo. Você explicou que tem um jeito de você trazer isso, fazer um evento cultural. Começamos o próximo bloco explicando isso daí? Vamos desvendar um pouco disso daí. Então, no próximo bloco, vamos desvendar como trazer um Vitor e Léo aqui para Araçatuba, colocando nas contas do GRAAC, fazendo com que eles ganhem dinheiro ainda. Até o próximo bloco. Olá, bem-vindos ao bloco Tendências do Araçatuba S.A.
aqui com o Francisco, Marcelo e com o grande amigo Rodrigo, né, Rodrigão? É isso aí, vamos lá. Esquentamos um pouquinho no pimenta, né, Rodrigo? Sim. Agora vamos dar sequência aqui. Nem perguntei para que serve político, já que todo mundo está resolvendo para o terceiro setor, mas tudo bem. Fico dito pelo não dito. Pelo não dito, tá joia. Então, o Francisco e Marcelo, o Rodrigo estava comentando aqui que as empresas podem, ao invés de pagar 4% do imposto de renda para o governo, né, da pessoa jurídica, pagar para o governo, podem destinar, por exemplo, para um evento, que pode ser porventura, por exemplo, um lançamento de empreendimento. Que coincida, né, com o lançamento de empreendimento imobiliário, por aí vai, mas com um evento de cunho cultural, certo? Com esse dinheiro que ele ia pagar o imposto de renda, ou seja, a marca está sendo promovida lá e por aí vai, e o resultado desse evento ainda pode ser destinado ao GRAAC ou uma outra instituição do terceiro setor. Exatamente. E tinha até um outro porém nisso, que até parece que o artista doa o cachê dele, existe uma lista de pessoas. Vocês me mostraram um ganha-ganha lá, fantástico. Ganha-ganha-ganha, né? Ganha todo mundo. Como é que é isso? Dá para fazer isso mesmo? Como é que é? Quer explicar, Marcelo? Fala lá, Marcelo. Na verdade dá para trabalhar com essa lei, né? Como você falou, não tem uma pegadinha, né? Não tem pegadinha. Não tem algo por trás, né? O que tem é um pouco de falta de informação, né? Por parte das instituições, né? Prepararem esses projetos, né? Se inscreverem. Tem que ter uma preparação, então. Exatamente. Tem que ter as acreditações necessárias, né? Para se candidatar a esses projetos. E também por parte da empresa também buscar, né? Essa demanda existente, né? Buscar esses projetos, porque ela já tem esse budget, né? Na lei da Rouanet, a empresa ela pode destinar os 4% do imposto devido dela, né? Para fazer um projeto desse porte. E o GRAAC faria esse projeto para essa pessoa. Vamos supor, uma construtora vai lançar um empreendimento imobiliário que quer trazer num salão de eventos o Vitor e Léo. Não sei se eles fazem parte aí do seu hall aí. Estou falando isso porque a Fernanda é fã deles e dá trabalho. Vamos tentar. Vamos tentar. Mas, por exemplo, um cantor, um artista de expressão que seja parceiro do GRAAC, ele viria para Araçatuba, faria um evento com o objetivo, de fato, de promover a cultura. Isso é uma âncora importante. Na verdade, como é que funcionaria? Né? No fundo, é o seguinte, a gente muitas vezes, ou existe um proponente do projeto. Esse proponente, muitas vezes, pode ser a própria instituição, né? No caso aqui, a gente está falando do GRAAC, mas vamos generalizar aqui para dizer que as instituições podem trabalhar dessa forma. Ou ela tem uma empresa que já é ligada à área de eventos, e promove esse evento. Só que o evento, ao invés de vir por patrocínio direto, né, das empresas, ela pode escrever esse projeto através do Ministério da Cultura. Então, aonde entraria no projeto da cultura? De repente, você tem um show, né, que seja do Vitor e Léo, só que no meio dele tem uma música erudita, que você gera cultura, de repente, etc. de um artista local e o que for. Você pode acoplar, fazer o show no formato que vocês desejarem. Esse projeto vai ser aprovado pelo Ministério e ser apto a captar. Após o momento que ele está apto a ser captado, as empresas podem destinar parte, no caso da cultura, 4%, a esse projeto. Então, o que é legal? O que num caso, por exemplo, Araçatuba, é se estudar quais as tendências, o que se mobilizaria para fazer ações em Araçatuba, né? Eu vejo muito por esse lado. Então, mobilizar empresas que teriam interesse e se unir e ver qual é o potencial. De repente vocês vão ver que o potencial de 10 empresas aqui é de R$1 milhão. E que vocês nunca investiriam um valor desse, sendo que R$1 milhão é o valor da verba de imposto. Onde vocês estão promovendo cultura na cidade, ação social, porque a bilheteria ela tem um limite que é destinado pelo Ministério. E esse valor ele vai ser doado a uma instituição. Então, você vai cobrar um valor muito mais baixo do que um artista cobraria, para ser mais acessível, e esse valor arrecadado ainda possibilita uma instituição. Então, você faz o evento de uma forma cultural, movimenta a cidade com dinheiro incentivado e ainda ajuda uma instituição. Só que a instituição tem que se preparar com isso, tem que buscar parceiros, buscar proponentes, né, de projetos, ou ela mesma desenhar projetos. Isso você pode fazer nas 3 linhas, tá? A gente está falando disso, mas a gente pode promover uma corrida em Araçatuba que seja no mesmo formato. Então você vai fazer uma corrida que você quer colocar uma corrida em prol ao câncer, aqui em Araçatuba. Onde isso acontece? Em Santos? Acontece. Em São Paulo acontece, mas não é por verba incentivada. Por quê? A gente colocou o projeto para verba incentivada, só que aí a nossa inscrição cairia demais. E o nosso maior lucro nesse momento, quando a gente fala lucro, é o que vai ser... Né, porque aonde entra a eficiência, até que você disse agora, Rodrigo,
Ah, mas o evento sairia mais barato. Por quê? Quando a gente fala que o evento vai ser feito numa cidade com um fim filantrópico, o próprio artista ele doa aquela parte de direito autoral, etc. A negociação através de uma instituição é muito mais favorável. Entendi. Então aí a gente consegue ter um evento mais lucrativo. O que significa lucrativo? É mais dinheiro para sustentar a instituição. Não é que vai dar dinheiro para acionista. Tanto que quando a gente promove para os investidores, a gente faz questão de mostrar transparência. É eficiência, né? Falar, olha, a gente gastou tanto, que foi um recurso pequeno, com lucro tanto, e esse lucro ajudou em 5 áreas, 3 áreas. Fez isso, aquilo. Isso é eficiência, né? Isso que a gente mostra. E nesses casos dá para se trabalhar. Quando você fala da bilheteria, o recurso da bilheteria é o que vai ser revertido. Então é uma ação que você trabalha em 3 mãos, né? 3 dedos. Exatamente. Né? E por isso tem aquele guarda-chuva todo que são várias opções, né? Incentivo é uma linha, você pode ter um evento promocional em Exatamente. outra, e por aí vai. E a empresa pode se utilizar disso para o marketing. Porque, por exemplo, a hora que ela incentivou uma ação para o show do Vitor e Léo, você vai ter o direito de ingressos. Esses ingressos você vai distribuir para o seu marketing, para ele dar para o seu cliente, que vai promover venda. Através de uma ação social, através de uma verba incentivada, você vai estar incentivando e mostrando como você pode ser eficiente com verba de lei de incentivo. Então a gente vê um sistema bastante integrado aqui. Eu estava falando isso, e é bacana que está no bloco tendência, né, Rodrigo? Porque eu acho que assim, a tendência mesmo agora é essa, né? Você parar de, me ajuda com tanto. Vamos junto fazer alguma coisa diferente, porque o que a gente quer é diferente. Esse lance da corrida mesmo, que você estava comentando, cara, eu achei espetacular. Vai ser em São Paulo, na Marginal, né? Na verdade, a gente tem, são várias. Aqui, na verdade, a gente tem a corrida do GRAAC, né, que a gente está já no 13ª corrida, né, são 10 km de corrida. A gente tem a corrida em Santos, que está incentivada, né, a lei de incentivo já está toda captada para esse ano, acontece em meados de setembro. E a gente está promovendo, a que você disse que a gente está vendo no Marginal 23, é a corrida de bicicleta, é o passeio ciclístico que a gente quer fazer. Cara, isso aí é blow your mind então, total, bicho. Eu fiquei... E a gente quer tentar ver se a gente consegue, por verbo incentivado ou por verbo projeto. A gente ainda está tentando ver o que a gente pode fazer para escalar o caminho. Mas é um projeto que dá para se fazer amanhã, pensando em lei de incentivo, etc., tranquilamente também. Qual é a tendência que vocês hoje trabalhando, e acredito que devam estudar muito a questão estratégica de tudo que vocês estão fazendo, desses 5% das empresas que contribuem, né, das empresas passíveis de serem contribuintes, de destinar parte do seu imposto de renda, subir para o inverso, 95% das empresas passarem a trabalhar dessa maneira? Olha, a grande tendência, o grande momento, né, que já está, eu acredito muito até que a gente está falando tendência num formato de atraso. A sociedade já vem pedindo o engajamento social por parte das empresas. Mas nenhuma empresa vai querer arrumar uma nova área para fazer isso. Vai caber ao terceiro setor criar essa área dentro de vocês. É isso que eu estou dizendo. Então, a tendência que eu vejo nesse momento é as empresas se profissionalizarem, né, como a gente acabou de se dizendo há 2 blocos atrás, na área filantrópica, poder entender, eu sei que eu posso me utilizar de verba incentivo, mas eu não tenho mão para fazer isso. Aí quem que vai ser essa mão? A instituição. A ONG vai ter que ter essa mão e falando, eu faço isso para você. Eu consigo colocar você engajado e dando o seu resultado sem você ter que sair da sua atuação principal, né? Trazendo isso, trazendo retorno, trazendo prestação de conta, que eu acho que é o principal foco hoje. As pessoas são doadoras, etc. Mas o grande fato é, será que o dinheiro foi? Será que não? E muitas vezes a empresa, não é que a empresa não sabe fazer, a ONG não soube prestar conta. E então a tendência da gente também é cada vez ser mais eficiente na prestação de conta, focada no core business daquela empresa, ou na atuação daquela empresa, seja externo, que às vezes a prestação de conta externa às vezes é bem diferente da prestação de conta interna. Então isso também, então a gente tem que saber munir as empresas, munir vocês de informação efetiva, né? Então eu acho que a tendência é bem essa e as empresas vão começar a se preocupar mais sabendo que tem esse budget guardado. Pegando um pouquinho esse gancho que você falou, acho que a tendência o dia de amanhã vai ser um pouco inadmissível que a empresa não saiba que ela pode utilizar esse trabalho, assim como uma instituição que não tenha projetos. Eu acho que o caminho vai levar a isso. Está profissionalizando, né? Mesmo. Não vai ser mais um diferencial, né? Vai ser algo necessário. Bom, para encerrar esse bloco, deixa a dica para as instituições aqui de Araçatuba. Comecem a pensar estrategicamente o seu jeito de ganhar dinheiro, porque as empresas vão querer destinar a aparecer, mas sem gastar. Ponto. Agora, deixa uma pergunta para o próximo bloco de encerramento, que é a seguinte. Eu sempre pergunto, gosto de começar esse bloco de encerramento com aquela pergunta, cliente se escolhe. Instituições que vão assinar o nome junto ao GRAAC, se escolhe ou vocês não querem nem saber? Eu estou perguntando isso, imagina
uma empresa que esteja com o nome extremamente sujo na praça, queira fazer nome às custas do GRAAC, isso aí acontece? Pode acontecer? Ou vocês têm aí uma peneira para não deixar isso acontecer? Responde no próximo bloco. Até lá. Bem-vindo de volta ao Araçatuba S.A. Normalmente o bloco de encerramento, quem puxa é o Caíto, mas aí como a pergunta foi... Excepcionalmente, como a pergunta foi muito apimentada, eu quero reformular a pergunta, para quem não viu o finalzinho do bloco passado, é o seguinte: uma empresa que esteja com o nome sujo na praça, queira ajudar o GRAAC para colocar seu nome aí, dar uma abrandada, limpada no nome, isso aí é permitido? Existe uma estratégia de vocês para não deixar isso acontecer? Dentro do GRAAC, uma ligação muito forte com a nossa presidência, diretoria, que são o corpo voluntário, são grandes empresários, e a gente sempre se alinha a essas situações. Já aconteceram no GRAAC algumas situações de empresas que já patrocinaram alguns eventos, vinham patrocinando alguns eventos, e com problemas com a mídia, etc. Né? Com a mídia não, estavam corrompendo. Estavam tendo problemas, a gente acabou optando por não aceitar mais o patrocínio. Né? A gente sabe o quanto é importante o recurso, principalmente para a instituição, mas nesse momento a gente tem que ser muito transparente. Né? As instituições têm que ter essa transparência. Ela tem, às vezes a gente se atenta àquele lado, é importante, esse patrocínio é o grande diferencial. Mas tem uma coisa que é mais importante, e isso cabe à questão do gestor. Adianta. Porque é o seguinte, imagina você deixar seu nome ser vinculado, um GRAAC ser vinculado a uma instituição extremamente suja na praça, as outras que poderiam boas de ir lá e colocar, já não vão colocar. Exatamente. Né? É uma questão de marketing, não volta a questão de gestão de negócios. E de alinhamento estratégico também. Eu acho que mais, a gente falando de instituição, é muito delicado o nome, né? Até as ONGs hoje, a gente tem um grande cuidado com isso. A marca do GRAAC é uma marca hoje, como de grandes outras instituições, seriedade, confiança. E a gente não pode atrelar isso a uma desconfiança, a um problema do mercado externo. Né? O GRAAC é muito mais superior do que o valor. A gente se pergunta muito lá dentro, qual é o valor da marca do GRAAC? Né? Não é a marca em si, mas é o que ela representa para a pesquisa no país, no mundo. Né? A gente está falando de uma instituição que tem resultado de pesquisa para o mundo. Né? Não é uma situação de tratamento só de criança, é algo muito mais amplo. E aí você pegou num ponto muito interessante, né? Que você fala, para onde vai esse recurso? Então às vezes vai para atender as crianças, então parece que é só um ambiente, um hospital só para atender. Mas não vai para pesquisa. Você pegou num ponto que eu acho que é super interessante e que cabe a gente dar essa informação, compartilhar algumas informações aqui com o telespectador. E uma que me marcou demais, por exemplo, foi uma técnica que foi aplicada no GRAAC, se não me engano recentemente, que foi uma cirurgia e um feto, é isso? Na verdade, a gente tem os especialistas, um médico que hoje encontra-se no GRAAC, ele fez uma determinada cirurgia que retirou o feto, o útero da barriga, né? Tirou o feto do útero, fez a cirurgia no 7º mês e depois colocou ele de volta para o útero e colocou o útero de volta e ela continua a gestação. Isso é uma técnica que hoje se encontra dentro, né, com um profissional do GRAAC. Isso é legal porque a gente é uma universidade escola. Um dos principais colunas da gente é a disseminação do conhecimento. Então, isso é um fator, que quando a gente fala pesquisa, além da pesquisa, a gente tem o fator de que as pessoas que estão ali estão se formando com técnicas de ponta para se fazer intervenção nas E aí, quer dizer, isso, o resultado no longo prazo é elevadíssimo. Então, Elevadíssimo. Quer dizer, você tem uma frente que atua no curto prazo, já tem a demanda atual, Exatamente. mas também tem uma boa parte que é investida em pesquisa, né, em desenvolvimento. Exatamente. Para lá na frente, né? Para quem não sabe, quem vos fala aqui é resultado de uma pesquisa do Sérgio. Exatamente, né? né? Então, Porque a gente está exatamente, dizendo. foi um protocolo, Foi né? um dos protocolos do Sérgio quando ele voltou dos Estados Unidos para testar aí os procedimentos de quimioterapia, só quimioterapia, não rádio, com crianças. E no caso do seu caso que teve foi osteosarcoma, Isso. Hoje o Dr. Sérgio é um dos principais médicos na pesquisa do osteosarcoma no mundo. Então, isso é um potencial, a gente fala, é importante. Então, quando a gente está falando de qualquer nome a uma empresa, é pensar muito maior, né? Pensar que não dá para ser... Eu não digo o GRAAC, eu acho que qualquer instituição, de qualquer porte, tem que ver que o idealismo dele está superior a qualquer investimento. E falando em idealismo, vamos tentar agora aproveitar como enquanto empresários do terceiro setor o seguinte, é muito mais fácil conseguir fazer com que os colaboradores se engajem, né, pelo trabalho no terceiro setor,
que é bonito, né? É quase que um romantismo trabalhar no terceiro setor. Né? Paga seu salário certinho, mas é um romance. Pô. A nobreza está muito mais destacada. Está muito mais destacada. Né? Você fala, puxa, como que vocês acham que poderiam ajudar? Isso poderia ser... As empresas que partirem para vincular o nome ao GRAAC, por exemplo, podem trazer de benefício aos seus colaboradores, dizer assim, pô, quando você assenta, vamos pegar o meu caso, quando você assenta o seu caso, quando você produzir um bloco, né, é um bloco de concreto, nada mais que isso. Não, mas essa empresa aqui, toda vez que eu produzo, cada sei lá quantos blocos que se vende, um bloco vai lá, ajuda uma criança com câncer lá em São Paulo, ou uma criança que pode estar saindo daqui e ir para São Paulo ser curada com câncer. Pô, aí começa a dar nobreza até nas commodities que a gente gera, não é verdade? Como é que vocês veem isso? Porque eu vi que está naquela rodinha lá, RH. Então, na verdade a gente desenvolve vários formatos, Rodrigo. A gente trabalha, por exemplo, no caso como você citou, né, do Caíto de bloco, é muito além. A gente pode fazer que parte desse bloco que está sendo revertido para a pesquisa do câncer. Só que o principal ponto está em prestar conta para essa pessoa e fazer o engajamento dela. Mas a minha pergunta é, vocês levam essa resposta vocês focam a resposta somente a alta executiva de uma empresa, ou porque o mais interessante para mim era chegar um cartaz para colocar lá numa obra, por exemplo, e dizer, olha, essa obra faz parte assim, você está trabalhando, cada argamassa que você mistura aí tem um sentimento lá na frente. Então, isso tudo é suportado por nós. Na verdade, a gente vai entender... É isso que eu queria, exatamente. Então, na verdade, a gente vai entender qual a sua necessidade e dentro da sua necessidade, o que pode ser mais efetivo. Então, desde, por exemplo, no caso da Tecnobens, né? Você tem uma doação feita por cada empreendimento vendido. Só que cada empreendimento, você pode fazer o seu investimento, que é a sua parte. Mas só que o comprador, ele vai ser de uma maneira impactada a hora que ele receber uma carta de agradecimento pelo investimento que ele fez. É o respeito que você está dando para ele. Quem vai fazer isso? A chance dele fazer o investimento, não Exatamente. Só você. Então ele acreditou na sua empresa e acreditou na pesquisa do câncer. O resultado da pesquisa do câncer é através do empreendimento que ele comprou e a prestação de contas é para ele. Então quer dizer, essa satisfação muitas vezes as empresas não têm e que a gente força. Porque a gente quer essa transparência final. Porque quando a gente traz a transparência final, a gente está mostrando que as empresas realmente estão trabalhando nessa roda. Aí quando a gente faz o infográfico de que a organização tem que trabalhar para mostrar o resultado, para aquele resultado voltar para investimento para a empresa, a gente precisa trabalhar com você até a ponta final. Só para fechar aqui, a gente vai para o bate-bola, Rodrigo, você estava transparência, vocês são auditados, né? Exatamente. É isso, hoje nós somos auditados pela KPMG, né? Que é uma empresa privada, porque vocês não têm nada do governo, não precisam ser auditados pelos tribunais de conta. Na verdade, a gente tem algumas coisas, por exemplo, o prédio, parte é auditado, como a gente recebeu através de lei de incentivo, vem pelo governo. Então, quando a gente tira a verba, quando você manda para o FUNCAD, no caso nosso era o Fundo da Infância e Adolescência, esse valor eu estou retirando do imposto que você mandou para lá. É um dinheiro do governo. Ele me audita. Então, quer dizer, você o que é legal? Só, eu tenho duas vezes auditoria. Uma auditoria do governo e uma auditoria interna. Entendi. Isso é muito legal. Porque a credibilidade no número que você mostra, tudo não é isso aí. Exatamente. Porque o governo, na hora que ele fala, olha, investimos tanto na saúde, investimos tanto na adolescência, esse valor que a empresa destinou para esses projetos também está válido nesse número dele. Perfeito. Legal. Então eu acho que hoje nós vamos ter que terminar de uma forma diferente. Ao invés de criar um bate-bola, na verdade eu gostaria, ou o Marcelo ou o Francisco, deixar um recado, não aos empreendedores. Eu vou fazer agora o outro lado. Aqueles que serão futuros empreendedores dentro do terceiro setor de Araçatuba. Vai, Francisco, está na sua mão. Fala aí, olhando para essa câmera na sua frente, como é que essas pessoas que estão à frente das instituições filantrópicas da cidade devem agir para mudar o que elas são para o que um GRAAC é hoje? Eu acredito que muitas as instituições, se eu fosse indicar, ajudar qualquer instituição, acho que elas devem se espelhar como nós nos espelhamos a grandes instituições, fazer esse trabalho de benchmark em primeiro lugar. Benchmarking é fazer troca de informação. Fazer troca de informação, entender esses profissionais, como eles estão atuando e usar isso no dia a dia, trazendo novos profissionais, trazendo as empresas para mais perto, se preparando para que essas empresas tenham a tendência de ajudá-los de uma forma eficiente, né? Então, conseguindo não só indo lá pedir o dinheiro, mas também se profissionalizando. Então, cada vez mais as instituições têm que sair da zona de conforto. Essa zona de conforto é o que está prejudicando grande parte das empresas
e das instituições. Então, a hora que tiver essa troca, né, a área privada sendo mais filantrópica e a área de terceiro setor sendo mais privada, com certeza essa engrenagem começa a rodar de uma maneira diferente. Você adiciona alguma coisa, Marcelo? Não, eu acho que o que o Francisco falou tem tudo a ver. E a gente está aqui, né, a gente como Marcelo Francisco e como GRAAC também, para dar todo esse apoio, né, para você que trabalha na instituição, né, para você empresariado, né, nossos contatos depois a gente vai passar também, a gente está aberto. Pode até aproveitar e passar agora, né? Qual é o contato para mostrar? Você pode mandar um e-mail para o GRAAC para a gente, né, marceloprioste@graac.org.br, né, ou ligar pelo telefone 5904-9172. 011. 011. Perfeito. De qualquer forma, nós vamos deixar o e-mail da Aracatuba SA e pode direcionar os e-mails para a gente aqui, que a gente redireciona. O que eu gostaria de deixar para encerrar o nosso Aracatuba SA dessa semana é o seguinte: você da instituição filantrópica, você que está lá na frente, não chega com cara de coitadinho para pedir dinheiro para empresário. Isso não traz resultado para o empresário. Traga a solução. Traga o porquê que ele deve investir, como que isso deve ser direcionado. Você sabe que eu sou direto, não tenho meias palavras aqui comigo. Nosso e-mail para contatos é o aracatubasa@tvaraçatuba.com.br. Quiser mandar mensagens para a gente encaminhar para o pessoal do GRAAC, vai ser encaminhado. A palavra está contigo, Caíto. Que vale a pena a gente ficar atento a essas novidades todas que estão aparecendo, principalmente na questão social e sem deixar o ambiental de lado também, né, Rodrigo? Quando a gente fala, né, de sustentabilidade, nós temos 360 graus, né? Isso, 360 graus, a gente está falando de pelo menos 3 elementos, né? Então tem que ter sustentação econômica, tem que ter sustentação social e também ambiental. Então vale a pena ficar super esperto com isso daí e buscar alternativas inteligentes como essas que a gente compartilhou nessa mesa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até lá!